Nos últimos anos nós temos ouvido falar bastante, rádio, jornal, televisão, sobre liberdade de imprensa. Algumas coisas aí atribuindo ao governo Lula que ele teria interesse em controlar a imprensa, aquela coisa toda, tal. Obviamente, até aquelas pombas que nós temos lá no centro de Bento sabem que não há clima, não há ambiente nenhum hoje, e é já de muito tempo, para que se faça qualquer coisa nesse sentido, controle da imprensa. A Constituição Federal de 88 ela é muito clara nisso, da liberdade de imprensa. Todos têm o direito de dizer o que quiserem. Cada um pode dizer o que bem entende. Só que também está na Constituição o direito de quem é atingido de ter seu direito de imagem preservado. E aí está o judiciário para isso. Só que algumas pessoas, alguns jornalistas, eles costumam dar cacete, ofendem, agridem, etc e tal, mas eles não gostam de ser acionados na justiça. Tem alguns aqui de Porto Alegre que tem uma porrada de processo nas costas, justamente por isso. Chegam e atacam as pessoas, atacam partidos, etc e tal, sem ter comprovação, simplesmente porque não gostam do partido ou da pessoa. Aí aquela pessoa vai buscar o seu direito na justiça. Aí dizem que eles perseguem a imprensa. Meu Deus do céu. Se isso é perseguição de imprensa, que liberdade de imprensa é essa que eles querem? Aquela que eu chego aqui, digo tudo que eu bem entender, ofendo meio mundo aí, e fica por isso mesmo? Porque eu tenho liberdade de imprensa? Não é assim. Liberdade pressupõe responsabilidade. Então a pessoa pode dizer tudo o que quiser, mas vai responder por isso, obviamente. Então essa liberdade de imprensa é aquela que a Dilma disse. A única coisa para controlar a imprensa é o controle remoto. Pronto, acabou. Agora, falou, escreveu, vai responder por isso. É essa a liberdade de imprensa que eu entendo correta. Pois o deputado federal, o Everardo, o Tiririca, já anunciou que quer fazer parte da Comissão de Educação do Congresso Nacional. Perfeito. O lugar ideal para o Tiririca no Congresso Nacional é a Comissão de Educação. Perfeito. Ou não? Quem é que mais tem mais culto do que o Tiririca para isso dentro do Congresso Nacional? Não sei. Acho que é uma boa, hein? Tiririca na Comissão de Educação do Congresso Nacional. Tem que rir, mas em todos os casos é esse o Congresso Nacional que nós temos. O Congresso Nacional que fez essas leis que nós temos aí, Esse Congresso Nacional é o que vai ter o Tiririca na Comissão de Educação. Bom, não tem ninguém que não tenha percebido ainda que houve um aumento considerável nos preços de muitas coisas. Por que isso acontece? Fácil de se entender. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu fiz faculdade de economia, uma pós-graduação de economia, aquela coisa toda, mas não é muito difícil entender. Existe uma lei chamada da oferta e da procura que muitas vezes essa mesma lei é violentada, não pode ser revogada. Os preços aumentam quando a procura é grande, os preços caem quando a procura diminui. Ponto. Isso é histórico, existe desde Adão e Eva. O Adão só procurava Eva porque só tinha ela. Pronto. Então a Eva é supervalorizada. Só que agora, nesse país que nós vivemos, as coisas têm um outro nome: ganância. Não tem nenhuma explicação para o aumento de preços da forma com que eles aconteceram. Teve muita gente que aumentou o seu poder aquisitivo, etc. Então aumentaram as suas compras, a sua procura, a sua busca, etc. O crédito fácil, 70, 80, 90 meses para se comprar bens de consumo durável, como automóvel, por exemplo, né? Aumenta o preço. É isso que eles fazem. Quem? Os donos do Brasil, sem motivo. Muitas vezes não tem o problema da oferta e da procura. A oferta ainda é maior que a procura, mas eles seguram a oferta para aumentar preços. Este é o país que nós queremos que tenha liberdade de mercado, economia de mercado. É por isso que os preços aumentam. Aliás, isso é histórico. Teve uma época aí que se queimou toneladas, milhões de toneladas de café para poder manter o preço ou aumentar o preço no mercado internacional. O que está acontecendo com o aço agora? Aumentaram há pouco tempo aí 35%. O país é o maior produtor de aço, um dos maiores produtores de aço do mundo.
de minério de ferro, que é a matéria-prima básica do aço. Por que aumentaram isso? Porque eles têm o cartel, o controle de tudo na mão. Lamentavelmente, é por isso que aumenta os preços, meus amigos. Porque pouca gente domina o mercado. É esse mercado que eles queriam, o mercado livre. A economia de mercado deles é essa. Formação de monopólios, oligopólios e cartéis. Não tem governo que aguenta essa gente, meu amigo. Pode botar Jesus Cristo a governar o país, que com esse tipo de povinho que nós temos aqui, não vai conseguir governar. O máximo que ele vai encontrar é 70, 80, 90 mil Judas espalhados no país inteiro. Lamentavelmente. Mais um fim de semana extraordinariamente recheado de acidentes. Não dá para se dizer só que é em função do aumento do número de veículos rodando. Há imprudência? Sim. Por parte de motorista? Sim. Mas há muitos motoristas que conseguem a carteira de habilitação feita do jeito que nós estamos sabendo, né? Eu estou questionando a forma com que se dá a instrução para formar motoristas. Eu estou questionando isso faz tempo. Não é essa a forma adequada, no meu modo de entender, de se formar motoristas. Mas eles pegam a carteira na quinta, no sexta de noite, tocam para a estrada, sem nenhuma experiência de trânsito de rodovias. Eles vão para a estrada. É só olhar. Aí o que acontece? Ou eles se envolvem em acidentes ou eles causam acidentes. A imprudência está inserida nisso? Tá. Mas nós temos problemas de rodovias mal sinalizadas. A nossa 122 aqui embaixo é um exemplo disso. É só olhar. Vendo maneira o que é a 122. Além de ter erros grosseiros de engenharia, no meu modo de entender, ela ainda é mal sinalizada. Aliás, falar em mal sinalizada, do trecho aqui de Carlos Barbosa até São Vendelino, preste atenção o senhor que usa ali e veja se consegue entender o que é que o cara que determinou a sinalização horizontal da rodovia pensou na hora que ele fez aquilo. Tem trechos onde é permitida a ultrapassagem que nenhuma pessoa que tenha pelo menos o QI de um chimpanzé vai ultrapassar. Mas é permitido. Já em outros locais onde não há nenhum problema de ultrapassagem, faixa dupla e tachões refletivos no meio. Eu queria entender como pensam os encarregados da marcação, da sinalização horizontal de nossas rodovias. Eles são sumidades, gênios da sinalização, sabem tudo. Mas eu gostaria de entender por que fazem isso, né? Nós, motoristas, devemos ser muito burros, porque nós não entendemos esse tipo de sinalização que eles fazem. Aliás, está na hora de dar uma reparada nas placas que estão cobertas pelo mato nas nossas rodovias, né? Isso é função do DAIR. Aliás, eu vou comentar um assunto que me envolve com o DAIR, que tenho certeza todo mundo vai achar estranho, muito estranho. Mas enfim, uma hora dessa eu trago a documentação para cá para comunicar a vocês todos como agem determinadas pessoas dentro de um órgão público, represálias, aquela coisa toda. Mas eu voltarei ao assunto. Fim de semana teve Grenal lá no Uruguai. O Grêmio ganhou por 2-1 do time, segundo o meu amigo Feijão, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que era o time C do Internacional. Que seja o time C. Né? Mas enfim, o Grêmio com o time quase titular, né? Devia ter uns 2 titulares ali jogando, titular em modo de dizer, mas né? Ganhou do Internacional de virada, poderia ter ganho de melhor até do que 2-1. Mas enfim, foi um Grenal que não motivou ninguém. Não motivou ninguém. Por isso, meu amigo, prezado amigo Feijão, a festa que os gremistas fizeram, tu te enganasse, não foi por causa do Grenal. Foi porque o time, aliás, isso me foi dito por gremistas, porque o time B do Grêmio, que joga na África, o Mazembe, foi campeão dos campeões da Copa da África. Por isso que os gremistas estavam fazendo festa ontem à tarde. Ficaram sabendo dessa vitória do nosso Mazembe, do que diabo que ele fez o bunda lelê dele de novo ontem, né? Por causa disso que os gremistas fizeram festa, Feijão. Entende? Não foi por causa do Grenal, certamente, porque foi um Grenal esvaziado pelos próprios clubes, pela própria federação, que não entendeu que se fizesse lá em Porto Alegre, no Olímpico, onde deveria ter sido realizado, certamente a renda ia ser superior às quotas que o Grêmio Internacional ganhava. Mas enfim,
o Mazembe foi o motivo da alegria dos gremistas de ontem, o maior motivo, certamente. Obrigado por sua atenção e eu volto amanhã. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br